Estamos prestes a enfrentar uma grande guerra comercial? A União Europeia decidiu, a partir de 4 de julho, impor tarifas significativas sobre carros elétricos chineses. A China está furiosa, chamando essa medida de injusta e prometendo fortes retaliações. A questão não se limita aos carros. A China também está considerando taxar a carne suína europeia, o que pode prejudicar os agricultores europeus. Com os Estados Unidos já impondo tarifas sobre produtos chineses, o mundo observa atentamente. Recentemente, o primeiro-ministro chinês, Li Keqiang, alertou sobre os perigos dessas tensões comerciais. Será que a China e a União Europeia encontrarão uma solução para isso, ou estamos caminhando para um grande conflito econômico? As tensões comerciais entre a União Europeia e a China estão aumentando devido a preocupações com a concorrência justa e medidas de proteção. A partir de 4 de julho de 2024, a União Europeia planeja aumentar significativamente as tarifas sobre veículos elétricos chineses, de 10% para 38,1%. A União Europeia argumenta que esse aumento é necessário para compensar o que vê como vantagens injustas resultantes das grandes subsídios dados pelos fabricantes chineses de veículos elétricos. A China rejeita firmemente essa medida. O ministro do Comércio da China, Wang Wentao, e Valdis Dombrovskis, vice-presidente executivo da Comissão Europeia, concordaram em iniciar conversações para resolver o problema. No entanto, a China exige que a União Europeia revogue sua decisão tarifária até 4 de julho e se alinhe às regras da Organização Mundial do Comércio. A China critica as medidas da União Europeia como protecionismo claro e afirma que a investigação foi tendenciosa. Essas tarifas podem levar a retaliações por parte da China, possivelmente incluindo uma investigação anti-dumping sobre as importações de carne suína da União Europeia. Esse vai-vem pode se transformar em um conflito comercial mais amplo e prejudicar ambas as economias. Especialistas alertam que as medidas da União Europeia refletem uma tendência crescente de protecionismo, o que poderia impactar negativamente os consumidores europeus e os fabricantes chineses. Essa situação destaca a natureza interconectada da economia global e os desafios na resolução de disputas comerciais. A recente decisão da União Europeia de impor mais tarifas sobre as importações de veículos elétricos chineses aumentou as tensões comerciais entre essas duas potências econômicas. Esse passo levanta preocupações sobre o risco de um grande conflito comercial, semelhante à disputa comercial entre os Estados Unidos e a China, que afetou as cadeias globais de suprimentos e o crescimento econômico. A China reagiu rapidamente, iniciando uma investigação sobre as importações de carne suína da União Europeia devido a possíveis práticas de dumping. Essa medida é vista como uma retaliação e um aviso para proteger suas próprias indústrias. No entanto, há um risco considerável de escalada, pois ambas as partes podem impor mais tarifas e barreiras comerciais. A investigação das importações de carne suína da União Europeia é estratégica, já que a carne suína é crucial para vários países europeus, como Dinamarca, Espanha e Alemanha. Ao focar nesse setor, a China espera pressionar a União Europeia a reconsiderar as tarifas sobre veículos elétricos. Uma guerra comercial entre a China e a União Europeia afetaria profundamente ambas as economias e o comércio global. A China e a União Europeia são os maiores parceiros comerciais um do outro, com um volume de comércio superior a 800 bilhões de euros em 2022. Interrupções poderiam causar problemas na cadeia de suprimentos, perda de empregos e desaceleração do crescimento econômico. Além disso, a profunda interdependência entre as economias chinesa e europeia é crucial. Muitas empresas europeias operam fábricas na China, e as empresas chinesas dependem da tecnologia e expertise europeias. Disputas prolongadas poderiam prejudicar essas conexões econômicas vitais e diminuir a inovação e a eficiência em ambas as regiões. Enquanto as ações iniciais da China parecem focadas, uma escalada adicional apresenta enormes riscos econômicos globais. Uma solução diplomática e a evitação de uma guerra comercial completa beneficiariam ambas as partes, protegendo empresas, consumidores e a saúde econômica geral.
O aumento das tarifas visa proteger os fabricantes de automóveis europeus de uma possível enxurrada de importações mais baratas de veículos elétricos chineses e manter a competitividade da indústria automobilística da União Europeia. No entanto, os fabricantes de automóveis alemães criticaram a medida, temendo que ela possa desencadear uma guerra comercial e enfraquecer o setor automobilístico europeu. Espera-se que esse aumento de tarifas afete as exportações chinesas de componentes de veículos elétricos e baterias de íon de lítio para a Europa, interrompa as cadeias de suprimentos e aumente os custos para os fabricantes de veículos elétricos europeus que dependem de componentes chineses. Além dos veículos elétricos, as tarifas aumentadas também podem afetar setores como o de painéis solares. A China desempenha um papel-chave na produção de células solares, e tarifas mais altas poderiam aumentar os custos para os países europeus que estão mudando para energias renováveis. A decisão tarifária pode tensionar ainda mais as relações comerciais entre a União Europeia e a China e provocar retaliações chinesas que possivelmente afetem outras indústrias exportadoras europeias. Alguns especialistas argumentam que as tarifas poderiam retardar a transição global para a energia limpa, aumentando os custos de veículos elétricos e tecnologias renováveis, prejudicando os esforços para reduzir as emissões de CO2 e combater as mudanças climáticas. O aumento das tarifas sobre veículos elétricos chineses pode significar preços mais altos para os consumidores europeus, retardar a adoção de veículos elétricos, especialmente em segmentos de mercado mais sensíveis ao preço, e atrasar a transição para um transporte mais ecológico. Alguns países europeus, como a França, apoiam medidas mais duras contra as importações de veículos elétricos chineses para abordar preocupações sobre subsídios injustos e proteger as indústrias domésticas. Enquanto as tarifas visam nivelar o campo de jogo para os fabricantes de automóveis europeus, há preocupações sobre seus potenciais impactos negativos na transição da União Europeia para veículos elétricos. Com a entrada em vigor das tarifas, seu impacto econômico a longo prazo dependerá de fatores como a resposta da China, a demanda dos consumidores por veículos elétricos e a utilização das medidas de proteção pelos fabricantes de automóveis europeus. Aqui estão as notícias. As tensões entre a China e a União Europeia sobre tarifas em veículos elétricos chineses estão altas, e há um risco real de que isso possa escalar para uma guerra comercial completa. A China está insatisfeita com as novas tarifas da União Europeia e as chama de protecionismo aberto, mostrando a seriedade da situação. A decisão da União Europeia de aumentar as tarifas sobre as importações de veículos elétricos chineses para 38,1%, além dos 10% existentes, gera preocupação sobre como isso pode impactar a cooperação econômica entre as duas partes. Tanto a China quanto a União Europeia precisam sentar e discutir os problemas para evitar que a situação sobrecarregue ainda mais suas economias. Elas estão fortemente interligadas economicamente, então é crucial encontrar uma solução diplomática para evitar que todos percam. Ambas as partes declararam estar dispostas a negociar e resolver os problemas pacificamente, o que é um bom sinal de que estão seriamente interessadas em manter suas relações comerciais estáveis e justas. Olhando para o futuro, o passo da União Europeia pode moldar como grandes países lidarão com disputas comerciais no futuro, e isso é um grande tema para o comércio global. É muito importante que a União Europeia considere os impactos globais desse movimento e busque uma solução justa que mantenha a colaboração forte.